A sabatina do Roda Viva não saiu como esperado para os jornalistas de esquerda, especialmente para Amanda Aldi, que acabou recebendo uma correção de Pablo Marçal ao errar o termo cidadãos, soltando um cidadões. Esse momento só reforça o que muitos críticos estão dizendo. Foi uma das melhores sabatinas feitas por esse time de jornalistas e Pablo saiu por cima. A apresentadora Vera Magalhães até tentou, mas no fim os demais ficaram no bolso do Marçal. O tom provocativo das perguntas não abalou Pablo Marçal, que respondeu com uma agilidade impressionante, algo que está se tornando sua marca registrada. Essa capacidade de lidar com esse tipo de ataque jornalístico tem feito dele um dos nomes mais fortes nas próximas eleições para prefeito da maior cidade da América Latina. Agora, sem mais delongas, bora conferir esse show dado por Pablo Marçal. E depois, deixa aqui seu comentário dizendo se você concorda. Boa noite, candidato. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Está aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Para o Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. O senhor vai me ensinar a fazer jornalismo, não, isso eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente deve se concentrar na pergunta de agora, exatamente, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade. Isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que você... É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota. Só pode, porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal, colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. Corte rápido, faca, Tramontina. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que fala... Bom, o nome. Senhor candidato, existe um instituto no jornalismo que o senhor conhece bem, que é off, né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, vamos rodar. Amanda, por favor. A economia da atenção. Amanda. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato do entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca
pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os 2 administradores da página, do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Se você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar, e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou, assim, mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque, assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, eu não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer um Antes do período eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso. Eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não, Pedro. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio, e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade.
É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque Pedro, Por isso que eu estou te explicando. Então, eu termino a resposta te falando. Isso não vai fazer diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfio que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência, permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou tá certo. Vou parar. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da República. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. Sua pergunta. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Voltar um pouco aqui. Hoje saiu uma reportagem do Metrópolis falando de um banco que não é banco e que, diz a reportagem, está associado ao senhor, né? Que é um banco que cobra das pessoas R$45 para abrir conta num outro banco. E aí esse outro banco não cobra e tal. Eu queria perguntar o seguinte, por que o senhor está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta em um terceiro banco que não cobra? Você estudou direitinho a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Que quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Certo, candidato. O senhor foi na CNN, acredito, e teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela comentou, ela postou no blog dela, que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. O senhor chegou nela e falou assim, desculpa ali, meu jeito, era para os cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que trouxe... colocar no primeiro lugar nas pesquisas. É isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso. Só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para a entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta, quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, eu queria falar sobre isso. O senhor 99 páginas. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu estou sendo verdadeira, por isso que eu estou gostando. Tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Você tem razão. Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Corte rápido. Faca. É Tramontina.
ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marçal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente, cada um de um lado, não tem um tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Eu sou suspeito de estar aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego, serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem então, vários outros, eu vou terminar. Pode falar olhando para a gente, não, mas a gente não... desculpa tragar o seu... Mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor, a gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje. Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, não vou votar no Boulos, candidato. Não vou votar. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em discussão. Mas só você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. Diga. Não, sei lá, eu tenho umas discussões de proposta aqui. Estou podendo, pode fazer? Faltam 30 segundos, a gente vai fechar esse bloco, vai para o intervalo e volta já com mais Roda Viva com o candidato Pablo Marçal. Eu estou encerrando o bloco, gente. Ele acabou de dizer... Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que se não tiver nenhum outro, se o Bolsonaro não puder enfrentar o Lula, vai ser o senhor? Eu deixei claro aqui, só se ele tiver senil. Ninguém ganha dele, ele com a máquina na mão. O Lula, ajuda a gente, cara. Termina esse governo com honra, acha alguém. Não adianta ser o Boulos, que ele é de extrema esquerda. Você sabe que você tem vergonha dele, mas está faltando candidato aqui. Deixa São Paulo comigo, arruma um sucessor. Não é o taxado que ele é incompetente, ele já mostrou que gestão não é com ele nem economia. Arruma alguém, sai em alto estilo, faz o melhor governo da sua vida, recupera esse 1 trilhão que você acabou de colocar de rombo fiscal. Se você repetir um número que você colocou nos nossos lombos por 2 anos, você vai ser o presidente mais incompetente da história. Dificilmente. Se você estiver bem emocionalmente, eu duvido que alguém ganhe do senhor. Pedro. Candidato, no dia 25 de agosto, o senhor publicou nas suas redes sociais um vídeo com a música de fundo do Racionais MCs, Expresso da Meia-Noite. No sábado, dia 31, você postou a música Oitavo Anjo, do 509E. O Dexter pediu a retirada dos conteúdos, falou que não autorizou a utilização para fins eleitorais. Queria saber se você pediu a autorização deles para colocar nas suas redes sociais e se utilizar essas músicas deles nas suas publicações é uma forma de talvez tentar criar um personagem e se aproximar das periferias da cidade de São Paulo. Na verdade, como é livre na plataforma, eu não preciso pedir autorização para usar. Isso não é música oficial de campanha. Isso é de qualquer vídeo. Qualquer pessoa pode clicar e ter autorização no próprio Instagram para isso. As músicas que não têm autorização, ele mesmo, se ele quiser derrubar, ele pode ir lá e mandar o Instagram derrubar todo mundo, coletivamente. E se derrubar, você vai falar que é censura? Lógico que não, é direito dele. Eu sou do direito, eu entendo, é um empreendedor, ele é dono da música. Só que se ele derrubar para mim, vai derrubar para todo mundo. É porque é livre a música está lá dentro. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor concorda comigo que mudanças climáticas é talvez o assunto mais importante hoje em dia? Eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima?
o que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato que está falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que pode ter enchente, que tem que ser tirados desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é porque se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar o teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão um lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres. As mais afastadas das regiões nobres, a minha cidade está suja. Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque os caminhões precisam de passar do lado em área de risco, por favor. A gente precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso responder. Tem 41 mil São imóveis. Mais de 200 mil famílias. Deixa eu te explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu estou perguntando, se for possível. Se você deixar, eu vou fazer. Então, vamos lá. 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando. É alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mulher. Mas se você responder, eu deixo o senhor terminar. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder. Então, podemos passar a pergunta para o próximo, porque o senhor não está respondendo. Então, vamos lá, ping-pong, então. 41 mil imóveis, a gente precisa perguntar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis. Só para você entender, você que está assistindo, a dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso, porque eu já faço. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso ainda. É muito simples. Se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui. É claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisa que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais. A gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de carros da cidade. Os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade. Não tem como. Certo. Com isso, então, a gente encerra mais um bloco, vai para o último intervalo e volto com a pergunta da Malu Gaspar no próximo bloco. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o Pablo Marçal. Quem pergunta agora é a Malu Gaspar. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Candidato, a gente já falou sobre o envolvimento do PCC, do seu presidente do seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem. Mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que, para lhe representar nos seus jatos, né, na sua empresa de aviação, um empresário chamado Florindo Miranda Ciorlim, que chegou a ser preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e é réu no Mato Grosso por tráfico de drogas. Forneceu aviões para transportar 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil. Essa é a acusação. Quando o senhor contratou
nomeou representante legal, na verdade não contratou, nomeou representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continua com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, exatamente. Qual que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia e constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-lo junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o tráfico. Ele é despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada. Não está escrito isso aqui, não. Não, mas é isso que você leu. Representá-lo junto... Então, mas o senhor acha que tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só para uma compra de aeronave. Eu tenho 4 aeronaves. É porque quando o senhor esteve no Flow, o senhor falou que não fazia negócio com qualquer cara até provar o cara. Mas eu não fiz negócio com ele, não. Ele é um despachante, é igual você ir no Detran. Quanto tempo que ele ficou representando o senhor legalmente? Foi só para a compra da aeronave. A aeronave foi transferida para mim e acabou. Um cara que comprava aeronave para o tráfico. E por quê? Eu comprei de um empresário lá do interior de São Paulo, tem nada a ver com ele, ele é o despachante. É porque vocês estão caçando pelo... Por que o senhor não falou isso, Malu, então, quando foi questionado? Porque eu fiquei sabendo pela reportagem, eu ligo no jurídico, né? Imagina alguém que fatura o que eu faturo, imagina eu saber esse tanto de coisa. Então, isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, está aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, contratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários, a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico e lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal, prefeito, e Cariani. Então, é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor diz que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual Boulos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte, tem o contraditório e a ampla defesa. Ele que se defenda, se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa porque ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal, Marçal tem ligação com o primo, sei da onde, do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém? Não, mas esse é seu amigo, parceiro. Eu fiquei amigo dele, ele mudou minha vida. Cariani, obrigado por você transformar esse país. Mas como que é esse processo seletivo? Entra qualquer um? É o que eu estou te falando, ele não é alguém que trabalha para mim, ele não é submetido a mim, ele cuida da vida dele. Mas ele é seu sócio. A gente fez aquele programa justamente para mudar a vida dos outros. Eu sou um educador, e ele mudou minha vida e a gente está mudando a vida de muita gente através do ensino. Só lembrando essa denúncia, um minuto, Pedro, um minuto. Só lembrando essa denúncia aceita pela Justiça, portanto ele é réu, não é qualquer acusação, ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos que, na verdade, eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? Meu braço? Por que meu braço? De ficar arrepiado, 12 toneladas para... Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço seu coração e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalista desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive você, Vera, desci o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, o senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia para vir para cá. Se o senhor não lê, né? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Cobra tanta gente de vida. É para quê, né? Eu parei de ler um pouco para publicar. Publiquei 62 livros. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Seguindo nesse assunto, não é muita coincidência que todo mundo que está em volta de você, que está sendo investigado, é por tráfico de droga ou ligação com o PCC de alguma forma? Sabe o que é coincidência? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teve a chance de acabar com o PCC e foi um bunda mole.
O que tem a ver isso? O que tem a ver? Ele é vice-presidente do Brasil e tem... Não, o que tem a ver ele com o seu caso? É o que eu tô te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, ele teve a chance de acabar com o PCC. Pessoas próximas a você são próximas ao PCC. Em relação a mim, não. Esses caras tomaram as usinas. Em relação a você. O PCC tomou usina, tomou posto de gasolina, tomou televisão, tá tomando tudo. Tá lá dentro do governo. Tudo bem. Tomou o partido. Então Vocês não estão tem o falando que do meu fazer presidente? isso, então não tem nada pra fazer. Calma que eu estou respondendo. Eles alegam que o meu presidente tem ligação com o PCC. Ô, Leonardo, se você é do PCC, por que você teve despejo na sua casa? Cadê o dinheiro do PCC para te ajudar, cara? Isso cabe ironia com um assunto tão sério, candidato. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, que você é um bunda mole e não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora tem que aguentar, o PCC está infiltrado prefeito, como é que o senhor vai lidar com o vice-presidente da República se o senhor está num programa, que é o maior programa de entrevistas da TV brasileira, chamando o vice-presidente da República de bunda mole? É porque ele mesmo falou que o maior corruptor da história é o presidente que ele entrou na mesma chapa. Você falou com a sua boca que o Lula é pior do que bunda mole. Você mesmo, você era um cara de caráter, porque o Dória, que é titular do governo da Prefeitura de São Paulo hoje, ele te traiu, você teve que fazer esse acordo maluco para estar dentro da presidência da República. Você falou do Lula com a sua boca. Candidato, você não acha que o eleitor se assusta um pouco com essa sua postura? Tem que assustar. Você está falando de Dória, só tem aqui duas pessoas que foram do governo Dória. Ótimo. E as pessoas vão morrer por causa disso? Eles foram Pergunta se elas andam com Dória hoje. Eles também vão passar no processo eleitoral. Pergunta se eles andam com Dória hoje. Quem é o Dória de verdade? Esse governo até hoje é do Dória. E vai cair esse governo do Dória, do Bruno Covas, e esse herdeiro aí não é homem suficiente para ser prefeito de São Paulo. Pode deixar comigo que eu vou governar essa cidade. Pedro. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Pode Candidato, vou fazer uma pergunta para o senhor. Todas as vezes que saem alguma relação do senhor, seja empresa, seja os seus colegas, você sempre as afasta de você. Nunca fiz isso. Assim, tá falando, por exemplo... Afastar, eu falei pro Cariani, Cariani, eu tô com você, cara. Se você se tiver... Mas, por exemplo, do seu partido, que é o presidente do seu partido, você afasta a questão da própria questão das fraudes que foram condenadas, questões bancárias. Você falava que você só tinha um trabalho ali de manutenção. Então, foi condenado e acabou o assunto. Se você for prefeito da cidade de São Paulo, é assim que você vai lidar com possíveis problemas numa administração de uma cidade tão grande? Então, por exemplo, se um secretário seu tiver alguma acusação, algum envolvimento, se algum funcionário, se alguém de uma subprefeitura, você também vai falar, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lavar a mão dessa maneira ou você vai assumir responsabilidade? Você falou o quê? Parece quem? Não tenho nada com isso, Parece não quem? conheço, não sei. Qual o nome você falou? Lula? Lula. Parece o Lula. É o seguinte, todo mundo tiver envolvimento vai ser apurado. E na apuração, se tiver cheiro, vai ser desconectado. É assim que eu faço na vida privada. Alguém falou, você só saiu lá quando você foi para a Polícia Federal porque você delatou os caras. Eu não tinha nada para fazer, só falar o que você estava fazendo. Agora é o seguinte, existe uma infiltração do crime organizado nessa cidade, que vocês não têm noção. Chama organizado porque o Estado virou as costas para o povo. E como só colocaram bandidos na política, eles criaram um organismo que não consegue mais parar. O que a gente vai ter que fazer? Essa é a última geração do crime. E nós precisamos, com educação, mudar a cabeça das pessoas para ninguém, absolutamente ninguém, conseguir ser captado por eles. Essa é a última geração do crime nessa cidade, doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos dar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva em todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco com isso patriotas contra os comunistas. Não, o PCC é primeiro comando da capital, uma organização bem complicada. O que eu estou falando é Pablo contra os comunistas, patriotas contra os comunistas. O comunismo não tem nada a ver com isso, Amanda. Pode perguntar. Por favor, o senhor já falou que a solução da África é mudar o mindset, mudar a mentalidade. Acabar com a miséria lá seria só mudar a mentalidade. E na sua proposta de governo tem uma coisa muito parecida que chama, entre aspas, Jornada da Prosperidade, para trazer abundância para as pessoas que estão em necessidade, para ter uma visualização de uma nova realidade, motivando a pessoa a deixar a pobreza para trás. É um papo de coach, de ex-coach, desculpa. Eu quero saber, candidato, efetivamente o que o senhor vai fazer de política de combate à pobreza e se as políticas que existem hoje vão ser mantidas, se o senhor for eleito. O Boulos, no debate da Band, falou, eu quero agradecer ao presidente Lula, porque o presidente Lula, porque ele acabou com a fome. Ontem, no debate, ele falou, eu quero acabar com a fome. Tá ficando maluco, Boulos? É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia.
Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Agora, nunca na história do Brasil, em 500 anos, alguém de verdade falou que ia promover o povo. O Lula enganou a gente. Eu vim de escola pública, já acreditei que empresário é explorador, já acreditei que os Estados Unidos é imperialista e que Karl Marx, aquele gigolô, era alguém que tinha uma grande coisa para nós, para mudar esse país, esse mundo inteiro. Então, se é uma pessoa que mora na rua, que está precisando muito de ajuda, mudar a sua mentalidade, ela pode conseguir. Sim, o Sabará já tirou 3.500 pessoas da rua. Se você às vezes for no McDonald's comprar seu McLanche feliz, você vai dar de cara com alguém da Cracolândia que saiu de lá. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E, inclusive, eu pareço uma pessoa falando, o prédio de 1 quilômetro de altura. Imagina quantos portugueses vieram aqui no Brasil, chegando de caravela, os índios olhando e falando, o que é isso? Aí você imagina o cara do avião chegando, falando assim, não vai ser 60 dias a atravessar o Atlântico, vai ser em 8 horas. Aí imagina o cara do foguete em 2. Por favor, deixa eu te falar uma coisa, gente do futuro é muito diferente. A sua proposta, então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. Acredita é isso? Minha senhora. Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo um empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem. No Brasil, 3%. Sabe o que significa isso? Não te ensinaram a mexer com o dinheiro na escola pública. Eu vou te ensinar. Sabe por quê? Porque essa é a maior bandeira para prosperar esse país. A esquerda odeia que você entenda de dinheiro, porque o próprio presidente Lula falou que quem ganha mais de R$4.000 não vota nesse tipo de partido. Se você me der a chance, nós vamos extirpar essa esquerda desse país. Candidato, essa uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de ir a velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus... O senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos. E o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito, só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai num terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na escola, na quinta série, eu nunca concordei que a gente veio do macaco. Aí sabe o que acontecia? Eu ouvia, você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país.